Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso estúdio online. E hoje é uma aula especial que vai começar um pouquinho diferente. A gente, ao invés de já começar falando e explicando as coisas, a gente vai assistir um vídeo primeiro. E depois que a gente assistir esse vídeo, a gente vai comentar a partir dele e a partir da nossa outra referência, que é o Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, que eu pedi para vocês assistirem na última aula, né? No nosso último encontro. Então, vamos começar. A gente vai assistir esse espetáculo. Primeiro a gente assiste, depois eu falo quem é, de onde vem, por que vem, do que é e etc. Tá bom? Então vamos primeiro assistir, vamos primeiro ter a experiência e depois a gente começa a conceituar essa experiência, tá bom? Então, vou dar o play aqui para vocês. Muito bem. Esse espetáculo chama The Green Table. Foi montado pelo coreógrafo Kurt Yoss, que foi um dos pioneiros do dança-teatro. Então, ele foi a primeira pessoa que começou a instituir a relação entre dança e teatro. Então, existe um nicho de arte que é essa mistura entre dança e teatro, que é muito forte e é muito belo. Vocês vão ver um pouco mais para frente, quando eu falar do teatro mundial. Eu vou apresentar algumas companhias de teatro dança ou dança-teatro para vocês conhecerem, porque é algo muito bacana de se estudar e se conhecer e de se assistir. É uma linguagem completamente diferente, né? Essa intersecção entre dança e teatro. E o Kurt Yoss, ele escreveu essa coreografia, ele montou essa coreografia entre guerras. Então, estava no final da Primeira Guerra e no início da Segunda Guerra Mundial. Então, ele estava bem no meio dessas duas guerras, e ele monta essa coreografia que claramente tem um teor político envolvido, tanto que o Kurt Jooss depois ele tem que sair, o Kurt Jooss é um alemão, então ele tem que sair da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, foragido, porque ele passa a ser perseguido pelo movimento nazista, né?
Então, é importante a gente conceituar, a gente vai entender um pouco mais por que que a gente conceitua, a gente tenta entender o processo do que acontece. E essa peça do Kurt Walls, né, essa coreografia do Kurt Walls, ela é muito repetida em todo mundo. Então, até hoje a gente vê montagens da Green Table. Essa é uma montagem de 1992, né? Então, ela continua até hoje, não é, né? Não é a original, até porque não teria como filmar em colorido assim. Então, ela é uma filmagem de 92, que já é uma filmagem antiga, mas ela continua no mundo todo sendo reproduzida. E a gente vai falar bastante desse universo do Kurt Jooss e essa cena que a gente chama de Green Table. Bom, então para a gente poder começar a falar da nossa aula de hoje, a gente tem que entender quais são as perguntas que regem uma cena. Então, se você vai construir uma cena, qualquer cena, você tem algumas perguntas para serem respondidas para a montagem dessa cena. Então, é bem mais técnico do que inspirativo, assim, né? Então, quando você acha que, vou montar uma cena porque eu estou inspirado, uma sensação, ótimo que você tem essa sensação, acho super bacana. Mas o como você vai montar isso, quais são as estruturas que vão fazer essa sensação e essa inspiração acontecer, essa inspiração vir para a vida, né? Então é muito mais, sobretudo, né? A gente acredita que a arte é mais sobre inspiração. Sim, tem a inspiração, mas a arte e o teatro, principalmente, é sobretudo técnica, é sobretudo treino e estrutura, né? Então vamos falar um pouquinho dessas estruturas todas aqui, né? Então, os tópicos, as nossas perguntas, Master, né, que a gente vai falar hoje. Nossa aula é o onde, o quem, o que, o como e o porquê, né? Então, é aquela famosa coisa investigativa, né? Se você chega para alguém que você está desconfiado, você fala, onde você estava? Com quem que você estava? O que que você estava fazendo? Como assim? Né? Como que você estava fazendo o quê? Mas por que que você estava lá fazendo isso? Né? Então, são essas perguntas clássicas, né? Então, é para a gente poder conceituar essas perguntas como um todo, assim. Algo muito importante para a gente lembrar é que a gente saber, né, que mais do que a inteligência, ela não se faz só em ter todas as respostas. Aquele que tem todas as respostas não tem mais, né, não tem mais instigação para a vida, não tem mais desejo de vida. É aquele que faz as perguntas que tem a grande inteligência, né? Uma boa pergunta abre mundos, abre caminhos, abre um universo de conhecimento e de possibilidades. Né? Então tem essa frase aqui, que é uma frase de conhecimento geral, né? Não coloquei o autor porque esse autor é um monte de gente, né? Então, a inteligência não está em saber todas as respostas, em sim fazer boas perguntas. Então, tudo inicia com uma boa pergunta. De onde eu vim? Posso morder essa maçã? Será que eu mordo essa maçã? Né? Então, de Eva à criação do mundo, a gente faz boas perguntas. Essas boas perguntas causam grandes transformações na nossa vida. Então, onde, quem, o que, como e por quê? São as 4 perguntinhas que tem que acompanhar vocês aí nesse processo. Então, voltando ali na cena, né, do Kurt Jooss, como que a gente percebe essa cena do Kurt Jooss, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, o Kurt Jooss, ele estabelece essa cena. Deixa eu dar o play aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que vocês percebem, né? Então, a partir desse momento, então, são vários homens, né, em volta de uma mesa verde. Essa mesa verde, né, ela tem alguns estabelecimentos, tem algumas imagens, tem essas pessoas, parecem homens de máscara, são homens de máscara, né? E aí não é só, eles não estão só dançando livremente, tem coisas acontecendo e a gente vai discutir essas coisas. Então, guardem essa imagem do, dessa coreografia do Kurt Voss, que a gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Tá? Então, por que a gente vai estabelecer essas 4 perguntas? Então, elas são estruturas essenciais para a compreensão e execução de uma cena, nos palcos e na plateia. Então, a plateia se faz essa pergunta, e quando a plateia não tem essa pergunta, ela preenche por si só. Então, quando não está claro, e não, às vezes não precisa estar claro, desde que haja consciência nisso, sabe? Quando não está claro, quando as coisas estão no ar, quem preenche esse vazio, digamos assim, é a plateia. A plateia é sedenta
para ocupar espaços vazios no sentido de questionamentos, porque ela o tempo todo se faz esse questionamento. E quando você está em cena, esses questionamentos também são essenciais para a composição dessa cena, para você também saber o que você quer transmitir nessa cena. A pergunta principal para um ator é qual é o objetivo de eu estar fazendo isso, né? Qual que é o objetivo de eu estar criando essa cena? O que que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar? A partir do momento que somos seres que comunicam, aí o teatro é uma arte que comunica, que é a arte da presença, é a arte da, né? É uma arte da cena que a gente fala que é a arte de transmissão e conexão. O que que ela quer comunicar? O que que ela quer transmitir? Né? A beleza do teatro é que ela não transmite só com a visão, com a audição. Tem algo maior do teatro que ele só acontece na presença e que é algo que dá muita saudade, né, por conta da quarentena, que é essa presença que a gente não comunica, que é esse outro sentido, que é da sinestesia, que é da propriocepção, que é uma transmissão que só corpo com outro corpo que pode acontecer, né, que é o corpo do ator, do bailarino, em qualquer arte da cena, com a plateia, daquele corpo que assiste. E é aquilo que nunca mais se repete como igual, né? Primeira pergunta que a gente faz. Então lá chega o diretor de teatro, professor, dá uma cena para vocês, então dá uma indagação para vocês, né? Por exemplo, vocês vão fazer uma cena sobre o poder, sobre relações de poder. Aí vamos pensar que foi essa indagação do Cartilhós sobre poder, né? Então, aí o Cartilhós pensou, poder, quem tem o poder no mundo, né? Então já começou a fazer a tua pergunta. Então, onde que eu vou criar essa história? Vou passar essa história numa grande reunião, como se essa mesa verde representasse o mundo, né? As reuniões de guerra, elas são, né? Antigamente tinha essa representação das reuniões de guerra feitas em mesas, uma mesa verde que tinha os mapas, né? Então essa representação dessa mesa verde representando o mundo. Então onde, né? Como o Fernando Pessoa vai dizer, a criança que fui chora na estrada, é um onde. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que sou, que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É lindo esse poema do Fernando Pessoa, né? Então é esse onde, é o onde que ficou lá atrás nesse quem, né? Então a gente vai entender que o quem está intimamente conectado nesse onde. Parece óbvio, mas são coisas que na hora que a gente constrói uma cena isso fica meio desconectado. Então onde, pensar onde se passa essa história, né? Então em qual lugar? Físico, imaginário, interno, externo, pensando no Curtis e na Green Table, ela se passa nesse universo um pouco imaginário de homens se reunindo numa reunião, que não é tão imaginário assim, né? Homens se reunindo numa reunião em volta de uma mesa verde. Esse é o onde. E essa mesa verde pode representar uma reunião de escritório, pode representar o universo, né, no sentido do mundo, pode significar um país, pode significar qualquer coisa, uma reunião de uma empresa, depende, aí vai jogar. Tem um lugar que o diretor, o coreógrafo, o diretor vai montar, mas tem um lugar que é da plateia. Às vezes a plateia nunca vai sacar o que de fato significa. Mas mesmo ela sacando que é uma mesa verde, que está havendo uma reunião em volta de uma mesa verde, isso já é o suficiente para comunicar o objetivo. Se a pessoa vai entender que é o mundo, o representante do mundo, tarará, tarará, já é outro esquema. Mas o objetivo do Curtiós fica claro quando ele representa que é uma reunião em volta de uma mesa. Então, onde se passa em volta de uma mesa. E o cenário? O cenário pode ser, se você pega um musical, o cenário assim gira, cai um lago. Se vocês forem ver o Circo du Soleil, abre uma piscina, aí tem gente nadando, aí fecha, aí sobe, aí tem um barco, né? O cenário é pro tamanho do seu orçamento, né? Mas é o cenário, quando a gente pensa nesse onde, na relação do onde com o cenário, é a construção concreta da concepção desse onde nos palcos. E ela pode ser feita corporalmente pelos atores. Então, grande parte, por exemplo, da cena do Curfew Oz é, é em volta de uma mesa e é o corpo desses atores que identifica o que significa essa mesa verde. Se fosse um monte de velhinhos sentados em volta da mesa com uma bolinha girando assim, e aí cai o número, eles olham o número e anotam no papel,
Tudo isso é cenário, a coisa, são elementos de cenário. Isso já significaria um outro ambiente. Significaria talvez um bingo. Ou se eles estão ali, todos sentados em volta, ali, rezando, a gente ia falar, é uma mesa verde barra branca, né? Se for uma mesa kardecista, né, rezando em volta da mesa. E milhares de outras informações. Então, o cenário, além da composição física, é muito sobre a forma como os atores se relacionam com esse cenário, né? Então, o cenário é muito feito corporalmente pelos atores. Se a gente pega, por exemplo, a gente vai estudar um pouquinho dele mais para frente, uma mímica, né? Um processo, uma composição mímica, de mímese corpórea. Então, a mímica são só aqueles atores, né? Quem lembra da mímica? Que é aquela pessoa de luvinha branca, com a máscara branca, né? Fazendo parede e tal. Então, a mímica tem isso é só um dos tipos da mímica, mas a mímica basicamente não usa elementos de cena. Então, ela vai usar nada, vai usar o corpo do ator. E é o ator inteiro que vai montar todo o cenário. Então, ele vai montar desde uma fábrica até ele sentar, deitar e dormir ou tomar um café. E aí, quem cria esse cenário, e a gente vê esse cenário. Quem cria esse cenário é o corpo do ator. A gente vai entender a essencialidade desse corpo do ator nos próximos slides. E vou falar do texto também, deixa eu beber o meu chazinho. Um outro elemento bastante importante no onde se passa essa história, se você pega um texto escrito, tarará, tarará, você vai entender que alguns elementos do texto vão indicar onde se passa essa história. Tem dramaturgos que você vai ler na rubrica, que é aquela que vocês vão entender mais na outra aula sobre dramaturgia, vão dar indicações de onde se passa essa história. Por exemplo, num quarto vazio, ou um quarto cheio de coisas antigas, um castelo, né? Ou então, você vai identificar isso através da fala dos personagens. Então, tipo, nossa, vamos ao jardim de inverno conversar. Então, é através do texto que você localiza o onde se passa essa história, tá? Então, pensando que o onde é um lugar e ele pode ser tanto concreto como imaginário. Inclusive, o onde pode se passar dentro da sua cabeça. Eu fiz uma peça uns anos atrás que passava-se na cabeça de uma menina. Então ela desmaiava e a história se passava dentro da cabeça dela. Era um cenário todo branco, com elementos bastante lúdicos. Então era uma história que passava, a menina tinha que tomar uma decisão e aí eram seres da cabecinha dela que ajudavam ela a tomar essa decisão. Então pode se passar desde um castelo como na sua própria cabeça, no seu estômago, no seu coração. Isso vai da sua criatividade, desde que você consiga estabelecer essa relação com a plateia. Quando a gente define esse onde, tá, então vamos, onde se passa a história? Essa história se passa em uma mesa verde, por exemplo. Aí, a gente entra na segunda pergunta, quem nós somos? Né? Então, pensando na ideia, vamos falar sobre poder. Onde se passa? Em volta de uma mesa. Quem nós somos? Mas, se eu lhe disser quem sou, você pode não gostar de quem eu sou. E isso é tudo que eu tenho, já diz o poeta John Powell. Então, assim, quem eu sou? Pro ator é tudo, né? Então, o ator, ele só pode representar um quem. E esse quem pode ser desde uma figura humana até um objeto. Vamos olhar aqui no Kurt Joss. Quem são essas pessoas? A qualidade não está muito boa, mas se a gente olhar bem com detalhes, a gente entende um pouco de quem é através de algumas características. Então a gente percebe que são homens, os personagens, né? Quem são homens, de máscara, um pouco calvos, o que denota uma certa idade mais avançada. Bigodes e de terno. Esse terno, muito bem vestidos, eles usam uns sapatos, parece que trazem uma questão de riqueza aí. Então, isso pressupõe que ao olhar para eles, a gente entende que são homens ricos, né? O colarinho branco, né? Entende? Aqui o braço. Então, a gente entende que são pessoas ricas, homens com poder. A gente percebe pela postura deles que eles têm poder e que eles estão discutindo, né? Isso a gente entra nas ações dessas pessoas. Mas quem são essas pessoas? A gente percebe que eles estão se relacionando e que eles têm poder
e que eles estão discutindo entre iguais. Aí, né? Então, respondendo, quem é essa pessoa que age nessa história? Quem são essas pessoas que estão agindo em volta dessa mesa verde? Pessoas de poder, talvez políticos, talvez empresários, né? Mas são todos homens brancos com poder. Olha só o Kurt Walls, né? Pensando nada mais do que o óbvio, né, em relação à questão de quem domina a sociedade hoje em dia. Então, é a personagem, foco principal da criação do ator, aquele a quem se corporifica. Quando você recebe um texto ou você recebe uma indicação, o trabalho do corpo do ator é corporificar esse papel, fisicamente mesmo, esse papel. Essa coisa 2D que a gente recebe com indicações, essas palavras, é dar corpo para isso. Corpo, dar corpo para isso. É bem concreto. Nada assim, não baixa um espírito, não baixa nada, não baixa uma sensação, não é um feeling, é corpo. É você dar corpo para aquele papel, para aquele personagem, para aquela indicação, tá? Então, pensando aqui no Kurt Joss, as características, né, físicas e de comportamento. Então, as físicas a gente entende, são homens mais velhos, é, com poder, né? Então, o comportamento deles, eles denotou poder, e o comportamento entre eles denota uma certa rivalidade, um jogo de poder e acordos, né? Então, eles podem ser interno ou externo, essas características. Então, a gente percebe alguns momentos, depois é importante vocês assistirem novamente, que existe uma relação de poder ali. Então, enquanto um tá de costas, o outro tá indo cutucar e volta. Aí parece que eles são inimigos, mas eles se misturam depois. Né? É muito curioso. Ele fala muito da relação política nessa cena. Né? Então, Kurt Walls, para fazer uma crítica bem forte em relação ao que estava acontecendo no final da Primeira Guerra, e ele pega esse início da Segunda Guerra, essa energia que provoca a Segunda Guerra na Alemanha, ele percebe esse jogo de poder muito grande entre os poderes, entre os políticos. Então, é uma crítica política muito forte esse vídeo. E aí a gente vai percebendo que essas relações de poder e de troca, né? Uma vez parece que eles são inimigos, mas eles se juntam, começam a dançar juntos, começam a trocar, enquanto um levanta, o outro abaixa, aí o outro levanta, o outro abaixa. Né? Então, isso é muito feito através da dança, essas ações feitas através da dança. Então a gente já entendeu que existem um comportamento de sedução muitas vezes, mas não é uma sedução clássica, é um jogo de poder, né? Então existe desejos ali envolvendo, né? Desejos de dominação e controle ali, né? Então o corpo, né? É você em uma nova forma e circunstância. Então aquele corpo daqueles atores bailarinos, você percebe que é um corpo que dança, você percebe nitidamente naqueles corpos que são corpos que dançam, então são atores bailarinos. Mas você também percebe uma fisicalidade que não é natural desses corpos bailarinos, que é uma certa dureza em alguns momentos, aqueles movimentos que eles fazem com a cabeça, tentam demonstrar uma certa idade, mas ao mesmo tempo uma desenvoltura física, né? Tudo isso bem provocado. E uma coisa muito importante que a gente deve pensar na questão de qualquer cena que a gente for produzir é que só existe o corpo, ele só existe através da ação. Então, quando a gente pensa no quem, a gente só entende esse quem, ele não pode estar existindo só na nossa cabeça, ele tem que existir através do nosso corpo. E o nosso corpo, a única coisa que o corpo faz na vida é agir. É isso, é só isso e é tudo isso. Então, o personagem, ele só existe, ou a personagem só existe através da ação. E esse quem, ele só se estabelece através da ação. Então a gente só entende que eles são políticos através da postura corporal e através das ações que eles executam. Por mais que eles estejam dançando, a gente entende as relações através das ações que eles executam. Se não existisse esse texto, se não existisse essa coreografia, a gente estivesse falando de um texto qualquer, o quem se estabelece muito pela forma como ele se relaciona com o ambiente e como o ambiente responde. Então, assim, a gente entende quem é esse personagem pelas intenções que ele tem e o diálogo que ele oferece com as outras pessoas, quais são as relações de poder, desejo, afeto e como esse ambiente responde a ele.
Então, por exemplo, se a gente pega assim a rainha má da Branca de Neve, a gente entende quem ela é através do comportamento que ela tem, através das falas que ela tem em relação à Branca de Neve, através dos desejos que ela impõe ao caçador. E aí a gente percebe o poder que ela tem e o medo que as pessoas têm dela através do comportamento dessas outras pessoas, né? Então a gente entende quem é ela através das respostas que essas pessoas fazem a ela, que esses personagens fazem a ela. E é muito importante fazer isso, perceberem isso, essa relação até na vida real, assim, nosso dia a dia, que é essa coisa, a gente dá poder para o outro, né? De acordo com a forma como a gente age em relação a ele, né? Então isso é bastante revolucionário a gente pensar que a relação, o que está acontecendo numa relação, não estou falando relação afetiva, mas uma relação entre duas pessoas, é dada por essas duas pessoas, não é só um. Tem alguém que responde o tempo todo a isso, né? Então, se isso é conflituoso das duas partes, né? Então, é alguém que executa e alguém que reage a isso, né? Então, esse quem é dado muito por essas relações. E no caso do Kurt Joss, a gente percebe pela toda a questão corporal dele quem são essas pessoas, né? Vou dar um playzinho aqui de novo, só pra gente ver. Então eles estão aqui conversando, né? Um tá falando, aí outro tá olhando, um tem uma ideia, né? Pensando nessa ideia. E eles estão aqui o tempo todo negociando, olha essa pessoa poderosa, o outro, não quero isso, vai querer sim, obedece, né? A gente vai pensando em milhões de coisas que a gente vai entendendo disso, né? Não é lógica, como toda dança, teatro, não é um composto lógico. A gente pensa, por exemplo, que a ideia é sobre poder, né? Então a gente vai entendendo o contexto, não é uma sequência de cena traduzida numa dança. Então, de repente, tem os passos de dança, tem as coisas não lógicas, mas a essência, o incômodo que a gente percebe de ter um monte de homem branco decidindo sobre o mundo, já é incômodo bastante. Quando a gente percebe que é isso que se trata, já é o suficiente para incomodar e para falar, caramba, né? Como assim? Vamos para a próxima. Quando a gente então estabelece o quem, a gente tem que entender que o quem, você até entende ele, mas ele fica muito nesse lugar do imaginário e tal. E a gente vai começar a fazer um download desse quem, uma baixa desse quem através do corpo e através dessa outra pergunta que é o quê? O que esse quem está fazendo? Então, o que está fazendo? Né? Então, pensando que o pensamento é o ensaio da ação, de acordo com Freud, então, assim, se ficar só no pensamento, ele está muito interno. E a ação, o que? Ele é todo externo. Né? Então, a ação, numa leitura de um texto, por exemplo, é em verbos. O que ele está fazendo? Ele está levantando, está andando, ele está olhando profundamente para a mesa, está apontando o dedo, está agredindo. Então, são ações o tempo todo. E aí, o que é muito importante, né? Tem aquela famosa fábula do diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Também tem o que se faz diz muito de quem se é. Então, aquilo que você faz diz muito de quem você é, né? E aí a gente vai entendendo que vai tendo camadas e camadas disso. Então, quem vai ser intrinsecamente estabelecido pelo que ele faz. Né? Então, é entender uma coisa muito importante que é estamos o tempo todo agindo. Se estamos conscientes, estamos agindo. Né? Então, o ator em cena, né? Isso é muito para quem já tem um pouco de experiência, assim. Ele não pode estar panguando na cena, sabe? Não sei se já viram cenas, quem já estudou teatro aí muito, né? Com mais profundidade e tal, ou quem já montou cenas. Você tá lá montando a cena, você não tá falando. Né? Então, assim, estamos o tempo todo agindo, quer dizer que estamos o tempo todo falando. Então, você tá lá na cena, você fala, não tem fala nenhuma. Aí você para e fica assistindo a cena do amiguinho, assim, parado. E aí, assim, acabou pra você. Acabou, porque primeiro ou a plateia vai sacar que você tá panguando na cena, ou a plateia vai deixar de te ver em cena. Porque, assim, você esqueceu do seu personagem. Seu personagem não precisa falar para ter atenção, para ter foco. Pensando nessa mesma regra, a gente tem que pensar assim, o que ele está fazendo? Se ele não está falando, ele está olhando para a pessoa, e o que ele está pensando? O que ele está sentindo? Né?
né? E aí essas ações, a gente vai entender no como, elas não precisam ser grandes e gigantes, elas podem ser mínimas. Pensando nessa ideia, estamos o tempo todo agindo. Se estamos acordados, conscientes, estamos agindo. E um pressuposto muito importante é: se estamos agindo, o tempo todo estamos em relação. Estamos em relação com o mundo, com objetos ou conosco. Então, assim, ou eu estou em relação, ou eu estou agindo em relação a um objeto, indo tomar uma xícara de chá, ou eu estou agindo em relação aos meus sentimentos, pensativo, pensando, decidindo, olhando para o mundo, questionando o mundo, ai mundo, que droga, ou eu estou agindo em relação ao outro, ao meu pai, à minha mãe, ao meu gato, ao meu cachorro. Então, pensando nessa composição de uma cena, o tempo todo estamos agindo. Mesmo quando você para, congelado, olhando, isso é uma ação, desde que isso esteja reverberando internamente em você. Se você se perde, a plateia se perde. Acreditem nisso. Se você se perdeu em cena, se você dispersou em cena, a plateia vai se dispersar também. Essa é a magia do teatro. É a magia e a desgraça, né? Porque não tem alguém controlando que nem um videozinho lá, filmando, pondo foco exatamente. Se você não está presente, a plateia também não vai estar presente. Sinto muito. Não há Cristo que te salve se você não está em relação a alguma coisa nessa cena. Você está viajando da batatinha, a plateia vai viajar na batatinha junto com você, tá? Pensando nas ações desses personagens do Kurt Joss no Green Table, então são políticos agindo, decidindo coisas para o mundo. Então, o que um bando de homem político poderia decidir para o mundo, politicamente ou positivamente? Então, essa é a crítica do Kurt Ross. É uma relação de poder. Então, eles têm o mundo na mão deles. Poucos homens têm o mundo na mão deles. Isso é tão verdade, né? E isso faz o que ah, isso isso é arte, no sentido que faz a gente questionar. Volta na primeira coisa lá de cima. Por quê? Por que agimos? Por que estamos fazendo essa arte? Por que questionar isso? Por que é tão importante questionar isso? Né? Então, como é que a gente põe isso em arte? Né? E uma relação ali tão que vai incomodando. Eu, pelo menos, sinto muito incômodo quando eu vejo essa cena deles deitando e rolando ali em cima da mesa e dançando e fazendo coisas. De repente, eles estão decidindo o futuro de uma guerra, que é no caso que o Kurt Boss critica, que é, ele está falando entre guerras. E ao mesmo tempo isso é tão atual, né? De conversa tanto com o nosso contemporâneo. Muito, muito incrível. E aí, quando a gente pensa lá, então esse quem está lá estruturado, fez as suas ações, existem formas de fazer essa ação. Essas formas é o que a gente chama de como. O amor é como a criança, deseja tudo o que vê. Né? Então, o William Shakespeare já diz o como o amor está se relacionando, como uma criança que deseja tudo o que vê, que não tem limites. No caso do William Shakespeare, né? Diga-se bem de passagem em Romeu e Julieta, que não tinha limites, não soube ouvir um não e se mataram. Né? Então, brincadeira, mas pensando nesse como que eu estou agindo? Como que eu me relaciono? Como que as minhas ações estão sendo feitas? Né? Essas são as nossas perguntas. Uma mesma ação, ela pode ser feita de diversas maneiras. Então, eu peguei a mesma imagem dessas bailarinas barra atrizes fazendo esse movimento com o braço, e aí a gente pensa assim, existe uma mesma ação. Por exemplo, agredir. Agredir é a ação. Existem formas de agredir, né? Então, agredir é o verbo, a gente pode pôr sentimentos. Agredir violentamente é um adjetivo. Agredir com tristeza, adjetivos. Então, aí, dentro da ação, o quem pode expressar sentimentos. Então, o quem, ele só pode expressar sentimentos através da ação. Senão ele fica no interno, fica no pensamento, como diz o Freud. Esse quem, quando ele age com sentimentos. Então, você pode estar cortando um tomate, por exemplo. Cortar, né? O sentimento, cortar tomates. E aí você pode cortar esse tomate agressivamente.
E aí, vamos pôr triste. Cortar esses tomates com tristeza. É o adjetivo. Então, você está cortando esses tomates com tristeza. A forma como você vai cortar esses tomates com tristeza é sua. Vai ser diferente do amiguinho, vai ser diferente do coleguinha, porque a sua forma de expressar essa tristeza é única. Além disso, a forma como você vai cortar esse tomate com tristeza, você pode cortar, por exemplo, esse tomate em rodelinhos, com lentidão, com rapidez, em pedacinhos. Como que você vai expressar essa tristeza na sua forma de agir? Isso vai ser definido por você, ator, e pela direção, como ela deseja que essa cena aconteça. Então, o sentimento ele tem uma forma que se relaciona ao quem e ao onde. A forma como você vai transmitir vai dizer muito sobre a veracidade dessa cena, sobre a coerência dessa cena. E a intenção, que é atingir algo. Então, essa ação gera consequências e desencadeia novas ações. Então, como ele desencadeia uma consequência de ações? Porque se você cortar esse tomate com tristeza, mas de uma maneira que estraçalhe o tomate, como que isso vai determinar uma sensação para a plateia, uma intenção para a plateia. E uma intenção que vai gerar consequências para os outros personagens. Se você corta em pedacinhos, a sua tristeza vai aparecer e vai denotar uma outra intenção para a plateia, uma outra forma dos atores reagirem a isso. É muito interessante notar que no teatro, como ele é feito ao vivo, a intenção e a forma, ela varia um pouco. Por mais que a gente, não vou dizer que repetir, porque a gente nunca repete, por mais que a gente reproduza a sequência das ações de estar lá 10 anos em cartaz, cortando tomate, você sempre reproduz a mesma forma, a intenção ela varia de acordo com o dia. Né? A forma ela pode variar um pouco. Né? Então, assim, a intensidade dos sentimentos, a intenção desses sentimentos pode estar maior num dia, menor no outro. Isso vai refletir na plateia, isso vai refletir nos outros atores. Então, é muito importante estar atento, que a gente volta lá atrás na questão da presença. Né? A gente tem que agir presentemente, a gente tem que estar atento, porque a gente não é robozinho. Ainda bem, nós não somos robozinhos. E o teatro está longe de ser robozinho. Se você, de repente, a pessoa cortou de uma maneira X e você responde de uma maneira Y, vai dar uma fricção ali que não vai acontecer a cena da forma como deveria acontecer. Ela não vai comunicar como poderia comunicar. A outra pergunta é o porquê. Por que você ama quem você ama? Né? Uma brincadeira com essas palavras. O porquê. Então, quando a gente volta aqui no Kurt Joss, por que esses atores bailarinos estão agindo dessa forma? Então, a gente já entendeu que o como deles, quando a gente vê a cena, o como deles é muito sarcástico, né? Eles estão discutindo aqui, muito elegantes, então a gente percebe que o como pode estar sendo estabelecido nas ações e no como o coreógrafo quis que isso acontecesse. Então tem esses dois lugares, o como forma estética e o como ação. Então eles estão aqui investigando, você percebe sim, todas essas ações são bastante sarcásticas, né? Tem um sarcasmo aí na relação deles, né? Então, e o porquê que eles estão agindo assim? Por quê? Então, porque além de denotar na cena o porquê, né? Então, quando a gente pensa no porquê, por que você está fazendo? Então, essa ação ela gera efeitos. Quando você produz uma ação, você deseja algo que aconteça essa ação. Né? Quando você pede para sua mãe, mãe, para de mudar o canal da televisão, você tem um objetivo para isso. Você quer que ela pare. Ou então, quando você pede, né, isso é um objetivo claro, mas muitas vezes a gente pede alguma coisa com o objetivo lá para trás. Ah, você poderia pegar para mim o lixo lá embaixo? Então, o objetivo que você quer é não ter que fazer esforço, no final das contas. Né? Então, por que você está pedindo isso? Para você não ter que fazer e você não ter que levantar a bunda do seu sofá. Então, existe um objetivo para isso. O porquê você está fazendo isso. E essa ação ela pode ser direta ou indireta, pode ser clara ou escondida, né? Mas é uma ação que gera efeitos. Então, ele pode ser tanto individual ou ele pode ter um objetivo para a história.
Então, conforme a forma como você age, o porquê você está fazendo isso, vai gerar uma série de desencadeantes na história, na dramaturgia, né? Então, é uma relação que ela sofre interferências propositais ou indiretas. E é uma composição cênica. Então, o porquê é, também, essa pergunta também está relacionada não só na cena, mas quando você tem a cena aqui e você vai olhar para fora da cena e você vai falar por que que isso está acontecendo, né? Por que que eu quero isso? E aí esse porquê é na relação com a direção e com a dramaturgia. Por que que você quer provocar esse efeito? Por que que você quer que esse personagem haja dessa forma para que atinja esse objetivo? Então, o Kurt Voss, quando pede para esses personagens, esses atores agirem dessa forma, é porque ele tem um objetivo bem claro. Ele quer causar essa crítica social e entender que as pessoas existe uma relação de poder aqui, que existem homens brancos que estão controlando o mundo, né? Esses poderes, o capitalismo, seja o que for, controla dessa maneira displicente, com esse jogo de poderes entre eles. E a última coisa, eles deitam e rolam na mesa sobre o futuro de uma nação, sobre o futuro de um país, sobre o futuro do mundo. Né? E tanto que aqui no final, o porquê, eles vão discutindo. É muito interessante, eu queria ver se eu achava. Depois vocês olham, tem um momento, acho que é aqui, que ele tá indo atrás, eu nunca vi isso. Ele tá vendo, né? E aí eles vão apontando e falando mal, e o cara quando vira, celebra, né? Essa falsidade da questão política, muito político, né? Muito sedutor, e aí eles entram numa discussão. E aí os grupos se trocam, né? É muito isso, né? Quem é de direita, né? Quem é de centro vai mais para direita, quem é de esquerda, né? Questões políticas aí envolvidas, né? E aí, não sei se vocês percebem no final, que eles estão argumentando, mas tem um final muito forte, né? Que é o ápice, que quando assim não há acordo, que é o que acontece numa guerra, levanta-se as armas. Só que ao invés de eles apontarem para eles mesmos, eles atiram para cima. Então, ao invés de eles apontarem as armas para eles mesmos, eles apontam para cima, para o mundo, para a mesa. Então, por que que ele está fazendo isso? Porque ele quer causar um incômodo, né? Então, quando ele pensa, né? Quando esses atores agem dessa forma, com essa relação, desse jeito, eles são esse quem agindo nesse onde, dessa forma, nesse como, é porque eles querem causar essa reflexão na plateia. É porque eles querem atingir esse objetivo deles, de mostrarem quem eles são nessa cena, tá? Então, algumas coisas básicas que a gente pensa para estruturar uma cena. Isso aqui é uma cena de máscara, muito interessante, de meia máscara para vocês verem aqui, só para dar uma desanuviada do Kurt Voss. Quando a gente pensa nessas perguntas, a gente tem que entender alguns pontos. Primeiro que, acima de tudo, uma cena tem que ter coerência. E não é porque tem que ter um começo, meio e fim bem estabelecido, que tem que ser redondinho. A coerência é assim, eu acredito nessa cena, eu me convence, tem coerência, que aí a gente volta lá atrás nessa questão de eu tenho que responder aquilo que está sendo me feito no presente. Eu tenho que estar presente ali. Então, a forma que esse ator age tem que ser respondido em consonância com o que esse outro ator vai reproduzir. Então, tem que ser sempre uma conversa dada no presente. Tem que haver coerência. E essa coerência ela se dá através da presença e através dessas perguntas serem bem respondidas. E a coerência é a verdade em cena. Quando o Stanislavski vai falar tanto da verdade em cena, não é para o ator baixar um espírito dele, de Hamlet dentro dele, ou de Romeu e Julieta. Lá. Baixou a Julieta dentro dela, dessa atriz, e ela vai encarnar a Julieta profundamente. Então, essa vai ser a verdade. Não, não é isso. Tanto que não é encarnar, é corporificar. Né? Você dá corpo para isso. E a verdade em cena é quando ela tem coerência, quando o ator entra em coerência com essas perguntas e com a situação toda, né? Então ele não pretende ficar triste, ele fica triste na cena, né? Não é que ele vai ficar uma tristeza que no mundo ele vai ficar chorando depois de 10 dias. A circunstância do quem,
onde, o que, como, fazem ele entender que existe uma verdade ali e que acessa essa verdade através desse sentimento. Então, essas perguntas, elas tentam levar esse ator para essa verdade, para essa coerência em cena. Isso não é feito logo de primeira, existe o treino, né? Coisas que mais os atores fazem na vida é ensaiar, é treinar, né? Então, o treino gera essa coerência e essa verdade. E o olhar interno e o olhar externo, que o ator ele possa conseguir ter esse olhar interno de acessar essas coerências internas e o olhar externo de visualização da cena e o olhar externo da direção, caso haja uma direção dessa composição dessa cena, dessa relação em conjunto entre diretor e ator, para que a cena viva de uma maneira correta dentro dessas perguntas com essas respostas. Né? E essa frase de Stanislavski, eu peguei essa imagem desses dois atores com essa mãozinha assim, que parece que eu prometo esse juramento, né? Eu achei interessante, porque essa é uma frase muito importante de Stanislavski na construção do personagem dele, que é: o ator, ele deve trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver seu caráter. Jamais deverá desesperar e nunca renunciar a esse objetivo primordial: amar sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo. É lindo, né? Eu acho lindo. Pena que é tão difícil, né? Mas a gente tá aqui segurando para não, né, não desesperar nem renunciar, mas é lindo. É essa ideia de que. E é uma liberdade a gente achar que a gente não vem pronto, né? Essa ideia de que a gente vem com talento. Ele não fala de talento aqui, você percebe? Ele fala de dom. E ele não fala só de viver o seu dom, ele fala de treinar sistematicamente os seus dons. Ou seja, você não precisa ter talento para ser ator, mas sim, você tem que trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito e treinar os seus dons, né? Então, não quer dizer que você tem que ter o talento só por ter talento, você tem que ir para a área teatral. Não, existem dons, e dons são treináveis, são desenvolvidos, né? E isso que é o que faz da arte, é essa estruturação, esse complexo jogo entre estruturação e intuição. E é isso, eu vou falar um pouquinho da bibliografia para vocês. Então, a bibliografia é o fichário de Viola Spolin, da editora Perspectiva, muito, muito bom. E a construção da personagem, do Konstantin Stanislavski, que é a edição da Civilização Brasileira de 2006. É um daqueles 3 livros do Stanislavski que é daquela trilogia de livros dele, tá bom? Então, assim, assistam novamente esse vídeo do Kurt Jooss, da Green Table, e depois possam assistir, né, fazer essa aula e assistindo esse vídeo vocês vão conseguir absorver mais. E essa dica do Kurt Jooss de sempre questionar. A arte tem esse profundo questionamento com a sociedade. E quando a gente questiona com profundidade, essa arte vira temporal. Então, por que faz tanto sentido uma coreografia de dança-teatro de 1932? Faz tanto sentido hoje pra gente, né? Então, é porque ele soube acessar, ele soube responder todas essas perguntas. Beleza? Então, boa aula para vocês. Aproveitem esses vídeos. Depois, se vocês quiserem procurar sobre o Kurt Jooss no YouTube, eu vou deixar uns links para vocês conhecerem um pouco mais ele. E é isso. Um abraço e até a próxima.